A Reforma Protestante foi um movimento cristão reformista que teve seu ápice no século XVI. Teve como início de sua origem uma denominação cristã no século XII, conhecida como Valdenses, que era formada pelos seguidores de Pedro Valdo, um comerciante de Lyon que se converteu ao cristianismo por volta de 1174. Ele decidiu encomendar uma tradução da Bíblia para a linguagem popular e começou a pregá-la ao povo sem ser sacerdote. Desde o início, os valdenses afirmavam o direito de cada fiel de ter a Bíblia em sua própria língua, considerando ser a fonte de toda a autoridade eclesiástica. Negavam a supremacia de Roma, rejeitavam o culto às imagens vistas por eles como idolatria e se diziam guardadores da doutrina cristã apostólica. Em virtude de sua recusa em interromper suas pregações, foram excomungados em 1184 pela Igreja Católica. No século XIV, o inglês John Wycliffe, considerado como precursor da Reforma Protestante, levantou diversas questões sobre controvérsias que envolviam o cristianismo, mais precisamente a Igreja Católica Romana. Entre outras ideias, Wycliffe queria o retorno da Igreja à primitiva pobreza dos tempos dos evangelistas, algo que, na sua visão, era incompatível com o poder político do Papa e dos cardeais, e que o poder da Igreja deveria ser limitado às questões espirituais, sendo o poder político exercido pelo Estado, representado pelo rei. Mais tarde, surgiu outra figura importante deste período como o tcheco Jan Hus. Ele iniciou o movimento religioso baseado nas ideias de John Wycliffe. Seus seguidores ficaram conhecidos como os Hussitas. A Igreja Católica não perdoou tais rebeliões e ele foi excomungado em 1410. Condenado pelo Concílio de Constança, foi queimado vivo e antes de sua morte pronunciou as seguintes palavras: "Hoje vocês assarão um ganso magro, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar. Não serão capazes de assá-lo e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo." O nome Hus significa ganso. Isso aconteceu em 1415. Em 1516 e 1517, um século depois das palavras ditas por Jan Hus, o monge alemão Martim Lutero, abraçado às ideias dos pré-reformadores, proferiu 3 sermões contra as indulgências. Em 31 de outubro de 1517, foram pregadas as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, com o convite aberto às disputas escolásticas sobre elas. Essas teses condenavam a avareza e o paganismo na Igreja e pediam um debate teológico sobre o que as indulgências significavam. As 95 teses foram logo traduzidas para o alemão e amplamente copiadas e impressas. Esse movimento, ele olha para a Igreja de então e tenta criticar algumas posturas da Igreja que tinha se distanciado muito daquilo que era o cristianismo que Jesus trouxe para a gente e que a Bíblia Sagrada também demonstra hoje. A forma de leitura bíblica, a maneira de nós olharmos para as Escrituras. Então o movimento traz uma transformação tanto dentro da religião cristã quanto em toda a sociedade. Temos aí, junto desse movimento, o início da imprensa, o que ajudou muito o movimento, inclusive com Gutenberg, e tantas outras ações sociais na sua época. Enquanto isso, em meio ao clero saxônio, aconteceram renúncias ao voto de castidade, ao mesmo tempo em que outros tantos atacavam os votos monásticos. Entre outras coisas, muitos realizavam a troca das formas de adoração e terminaram com as missas, assim como a eliminação das imagens nas igrejas e a abrogação do celibato. Com esses e outros atos, consumou-se o rompimento definitivo com a Igreja Romana. Em janeiro de 1521, foi realizada a Dieta de Reims, que teve um papel importante na reforma, pois nela, Lutero foi convocado para desmentir suas teses. No entanto, ele defendeu e pediu a reforma. Ao mesmo tempo em que ocorria uma reforma em sentido determinado, alguns grupos protestantes realizaram a chamada Reforma Radical. Queriam uma reforma mais profunda. Foram parte importante dessa reforma radical os anabatistas, cujas principais características eram a defesa de total separação entre a Igreja e o Estado e o novo batismo. Enquanto na Alemanha a reforma era liderada por Lutero,
Na França e na Suíça, a reforma teve como líderes João Calvino e Ilírico Zwinglio. João Calvino foi inicialmente um humanista, foi integrante do clero, todavia não chegou a ser ordenado sacerdote romano. Depois do seu afastamento da Igreja Romana, esse intelectual começou a ser visto como um representante importante do movimento protestante. Calvino publicou as Institutas da Religião Cristã, que são uma importante referência para o sistema de doutrinas adotado pelas igrejas reformadas. Um dos pontos de destaque da reforma é o fato dela ter possibilitado um maior acesso à Bíblia, graças às traduções feitas por vários reformadores, entre eles o próprio Lutero, a partir do latim para línguas nacionais. Tal liberdade fez com que fossem criados diversos grupos independentes, conhecidos como denominações. Nas primeiras décadas após a Reforma Protestante, surgiram diversos grupos, destacando o luteranismo, que foi o grupo originador dos movimentos de reforma da Igreja Católica e as igrejas reformadas, ou calvinistas, presbiterianismo e congregacionalismo. Nos séculos seguintes, surgiram outras denominações, com destaque para os batistas e os metodistas. O protestantismo chegou ao Brasil no período colonial, com as tentativas francesas e holandesas de se firmarem no país. Consolidou-se a partir da abertura dos portos, embora o catolicismo continuasse oficial durante boa parte do século XIX. Desde a separação Estado e religião com a República, o protestantismo floresceu, sendo hoje o segundo maior segmento religioso do Brasil. Neste ano, comemoramos meio milênio da Reforma Protestante, reforma esta que quebrou por completo a unidade religiosa do Ocidente e introduziu questões completamente novas da relação do homem com Deus. A presença expressiva de protestantes, históricos, luteranos, anglicanos, calvinistas, congregacionalistas, batistas, metodistas, adventistas, pentecostais e neopentecostais dão ao Brasil a diversidade que traz para o debate a quebra de um ponto único de vista e aumenta a capacidade de diálogo. Essas diferenças enriquecem nossa história cristã e se convergem na busca pelo contato direto com o nosso Senhor Deus. Penso que para nós hoje, nesses 500 anos, podemos olhar os fundamentos desse movimento. Naquela época, a gente tem os conhecidos 5 fundamentos da Reforma Protestante, conhecidos como 5 solas. Sola fide, somente a fé; sola scriptura, somente a Escritura Sagrada; solus Christo, somente Cristo traz a salvação; sola gratia, somente através da graça de Deus, do favor de Deus; e soli Deo glória, a glória é só a Deus e não aos homens. Muitos caminham em cima de uma leitura literalista, e a ótica da reforma foi trazer uma leitura responsável da Escritura Sagrada. E daí construir sim uma religião ou uma relação do humano com o sagrado, com mais responsabilidade, da maneira com que essa Escritura de fato seja vista nessa relação. Que a Reforma Protestante traz uma busca pela justiça, uma busca de igualdade, uma busca da dignidade do ser humano todo. A aplicação de toda a Escritura Sagrada, não apenas naquele aspecto de que é sobrenatural, mas também na vida toda, no natural, onde a espiritualidade ela é completa, integral. É o homem todo vivendo a sua espiritualidade. Basta nos olhar para as igrejas da Reforma e percebermos quantas escolas, quanta educação nós recebemos através dos reformadores. Que Deus, então, nos abençoe e traga para nós hoje, de fato, uma aplicação nesses 500 anos da Reforma, daquilo que foi muito importante e que mudou não apenas a Europa, mas mudou o mundo através de um movimento cristão.